Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir as nossas palavras, de acordo com a palavra dele, para que vocês possam entendê-las e aplicá-las em suas próprias vidas. Veja bem, eu estava orando, pedindo a Deus, meu Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? O que as pessoas estão precisando? Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa, eu tenho que falar aquilo que a pessoa precisa, o teu povo está precisando. E, obviamente, o Espírito Santo é Deus, ele sabe quem está precisando e como nós podemos resolver, ajudar as pessoas. Não resolver, eu não vou resolver o problema de ninguém, mas eu vou ajudar com aquilo que Deus me tem dado. E é isso que eu pedi a Deus, que Ele me ensine a falar aquilo que as pessoas estão precisando. Então eu sei que muitas pessoas estão com problemas econômicos, outras pessoas estão com problemas familiares, outras pessoas estão com problemas de saúde, outras pessoas estão com problemas de casamento interrompido, outras pessoas estão com relacionamentos acabados, enfim, é uma série de problemas, toda sorte de problemas nós temos visto por esse mundo afora. Então, a gente tem que falar, ó Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se sou teu servo, então guia o meu pensamento e me dá a palavra que venha ao encontro das pessoas. E aí, o Espírito Santo me deu essa direção que eu passo para vocês. Uma experiência pessoal que com certeza vai ajudá-los. Com certeza. Obviamente, vai depender de cada um crer ou não. Quando a pessoa crê, ela recebe. Quando ela não crê, ela não recebe. A lei de Deus é muito, muito simples de entender. Ou se você crê, você faz. Se você não crê, você não faz. Bem, todo mundo sabe da minha vida, ela já está do lado do avesso, para todo mundo ver. Mas muitas coisas as pessoas não sabem. Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira com Deus, eu tinha 19 anos de idade. Simplesmente 19. Eu era um garoto. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. E naquela adolescência, eu conheci o meu Senhor e Salvador. Eu tive uma experiência com Ele. Eu tive uma experiência com a palavra dele. Eu conheci a palavra dele e eu vi que a palavra dele era verdadeira. E eu me entreguei a essa palavra. Presta atenção. Atenta para isso. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. E é isso que eu quero fazer agora. Dar para vocês ferramentas para que vocês venham tomar atitudes que venham mudar a vida de vocês. Não adianta eu ficar aqui falando e não traduzir e materializar aquilo que nós estamos falando, porque a palavra de Deus se materializa na vida de quem crê. Quem não crê, fica para trás. Eu não tenho dúvida disso. Olha só, e Deus nos leva a situações que permitem que a gente venha provar a nossa própria fé, provar a nossa própria confiança nele. E é isso que eu quero que você aprenda. Porque você não vai precisar de igreja, de pastor, de bispo, você não vai precisar de ninguém. Você só vai precisar daquilo que Deus prometeu. Você vai precisar da dependência dele. Isso que se chama fé. Fé é depender de Deus. Fé é depender de Deus. Depender de Deus como? Depender do que ele prometeu. Só isso. E cobrar dele o
o que ele prometeu. Só isso. Então, com 19 anos, nós conhecemos o nosso Senhor. Eu recebi o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, que é a mente do Senhor Jesus, a palavra tem espírito, a palavra de Deus tem um espírito, a palavra do diabo também tem espírito, a palavra do diabo tem um espírito do diabo, tem um espírito da mentira, do engano, tem um espírito da dúvida. E essa é a razão porque as pessoas sofrem, porque elas ouvem a voz da dúvida, a voz do diabo. Mas quando as pessoas mudam, trocam, ao invés de ouvir a palavra do diabo, elas ouvirem a palavra de Deus, então o que acontece? O espírito da palavra de Deus, que é a verdade, traz a libertação. A pessoa fica livre das suas dúvidas, dos seus medos, enfim, das suas fraquezas. Então, eu me entreguei ao Espírito da palavra de Deus. E ele conduziu a minha vida. Vem conduzindo e vai conduzir até o fim. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Com 19 anos eu conheci Jesus. Com 26 anos, 7 anos depois, eu vim conhecer a Esther. Nós namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. Mas como que nós nos casamos? Naquelas condições, no fio da navalha. Sabe o que é andar no fio da navalha? Se você tender para um lado, você é cortado. Assim fui eu. Eu queria muito me casar. Eu queria resolver meu problema de solidão. Enfim, você sabe como é que é. Quem chegou a essa idade sabe o que é isso. Então, Deus me mostrou a Esther e eu me apaixonei, e ela se apaixonou e nós nos casamos, graças a Deus. Mas nós casamos em que situação? Quais foram as circunstâncias? Só para você ter uma ideia, vou colocar, vou desenhar e vou pintar. Eu ganhava, no estado do Rio de Janeiro, eu ganhava R$495 nos dias de hoje. R$495. Eu devolvia o dízimo de R$55, porque era o bruto. Eu arredondava 55, então eu devolvia os meus dízimos, R$55, porque o bruto era 550, o líquido era 495. Então, o que sobrava? Faz essas contas aí. De 495, o que ficava nas minhas mãos eram o quê? 440, 55, 440. Com R$440, eu pagava R$315 de aluguel. R$315 de aluguel. Então, eu ficava com o quê? Faça as contas aí. Eu vou dizendo para você, depois eu não vou fazer a conta para não perder tempo. Mas você vê que nós nos casamos nessas condições, no limite. E eu lembro que a Esther, eu ficava com R$100 e poucos. Então, com R$100 e poucos, o que sobrava, eu comprei uma televisão para casa de 14 polegadas. Sabe aquela televisão 14 polegadas, pequenininha? Para pagar em 36 meses. Sabe onde eu comprei? No Baú da Felicidade, o antigo Baú da Felicidade do Silvio Santos. Se ele estiver assistindo isso,
esse vídeo. Silvio Santos, eu conheço você há muito tempo, meu caro. Antes de você me conhecer, eu já te conhecia. Então, e eu pagava R$16 por aí, por essa televisão em 36 meses. Veja só como foi, o meu salário foi diminuindo. Com o que sobrava, o que eu fazia? Eu dava para Esther, eu tirava a despesa de passagem, ida e volta para o trabalho, e dava o resto nas mãos dela para ela administrar. E naquela altura a inflação já estava começando a galopar no Brasil. Bem, esses são os detalhes que ninguém sabe, que deve saber para poder chegar a uma conclusão do que é a palavra de Deus. Ora, chegou um momento em que, depois de casados, nós não tínhamos, não tínhamos condições de ter filhos, porque vivendo com esse salário não dava. A Esther não podia nem visitar os pais dela, porque a passagem ia fazer falta. Então eu estava no fio da navalha. Muito bem. Até que um dia, passado um tempo, nós chegamos a casa à noite, foi uma quinta-feira. E nesta quinta-feira, à noite, eu chegava a casa, então a gente sentava e conversávamos, enfim, a gente trocava as ideias. E ela disse para mim, Edir, amanhã, sexta-feira, tem feira, eu preciso que você me traga dinheiro, porque não tem mais nada na geladeira, nem o ovo tem, só tem água. Falei, mas Esther, eu deixo o dinheiro todo com você, não dá. Ela tinha razão que não tinha nada, não tinha mais nada. Por quê? Porque a inflação já estava galopando. A situação era crítica. Ora, foi aí, quando ela me falou que precisava de dinheiro para fazer compras, fazer feira, na sexta-feira, eu caí na real. Eu cheguei no fundo do poço. Mas não foi um fundo do poço com tampo falso, não. Foi o fundo do poço. Porque eu me senti humilhado, envergonhado. Eu, como homem, como chefe da casa, como responsável, como cabeça, eu não podia aceitar aquela situação. Porque quando eu a tirei de casa, ela tinha tudo. Ela tinha condições. Ela não precisava nem trabalhar. Ela vivia uma vida normal. Então, eu fiz um voto de dar a ela o melhor. E naquele momento estava faltando dinheiro para comprar, fazer a feira. O que aconteceu? Eu fiquei revoltado. Eu não fiquei revoltado, não. Eu fiquei revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Então, nós dois éramos de Deus, cheios do Espírito Santo, vivíamos uma vida reta, correta, diante de Deus, mas nós estávamos num beco sem saída. Eu falei, Esther, eu não tenho para te dar, não tenho nada. Na verdade, Esther, eu só tenho aqui um troco para ir trabalhar amanhã. Eu só tenho o dinheiro da passagem de ida para o trabalho, não tem nem de volta. E eu espero conseguir dinheiro, eu vou conseguir. Eu vou arranjar emprestado, mas eu vou ter dinheiro para voltar para casa. Eu falei, mas não tem nada na geladeira. Tá bom. Naquele momento, eu falei, nós vamos lá para o quarto. Nós estávamos no banheiro, nós fomos para o quarto. Ela sentou. Eu falei, olha, fica do outro lado e eu fico aqui. Então, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro lado. Então, nós unimos as nossas mãos e então eu peguei a Bíblia, e abri o texto que Deus fala para o seu povo. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
e depois fazei prova de mim nisto. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Olha só o que Deus promete. O que Deus promete. Abrir as janelas dos céus e derramar bênção até que a gente não tenha lugar para guardar as bênçãos. Vai transbordar. Aí eu peguei esse texto, aí abri o texto, né? E eu falei assim, eu comecei orando assim, Jesus, mas orando com revolta, não é com palavras, ó Senhor, não, eu fui direto ao ponto, Senhor, tu disseste, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria ali no meio. Então, nós 2 estamos aqui reunidos em teu nome. Olha só, eu cobrei a palavra. Eu falei da palavra, da promessa dele. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Então, o Senhor está me ouvindo. O Senhor está vendo a nossa situação. Agora, nesse momento, eu estava revoltado. Nós não temos condições. O Senhor promete abrir as janelas dos céus. O Senhor me perdoe, meu Pai, mas eu nunca vi ninguém com as janelas dos céus abertas sobre a sua cabeça. Eu nunca vi. Nunca vi. Os pastores falam, ensinam, etc., mas eu mesmo nunca vi. Como é que eu vou saber que isso que está aqui escrito foi promessa tua? E eu coloquei o dedo na Bíblia, onde está escrito, lá em Malaquias 3:10. Como é que eu vou saber que isso aqui foi o Senhor quem falou? Foi o Senhor quem falou, eu tenho certeza. Mas como é que eu posso ver isso na minha vida, porque agora, nessa situação, eu não tenho dinheiro nem para deixar para a Esté, para comprar comida para amanhã. E fiz aquela oração assim, ousada, abusada, reclamando, revoltado. Eu estava revoltadíssimo por causa da minha situação, porque eu estava me sentindo humilhado, um lixo. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca meu pai esteve nessa situação, meus pais, nunca faltou nada lá na minha casa, e nem muito menos na casa da Esté. Agora que nós nos casamos, que nós criamos em Deus, quando eu era católico e depois espírita, nunca faltou nada. Agora que eu sou de Deus, nós somos de Deus, casamos, vivemos uma vida limpa dentro da tua palavra, tem essa situação, essa vergonha, essa humilhação. Eu só sei dizer, meus amigos, que a oração foi tão assim violenta, que a Esté abriu os olhos, ela abriu os olhos grandes, apavorada, porque o temor tomou posse dela. E ela achou, bom, vai cair fogo do céu, vai queimar a gente aqui, eu vou morrer. Porque eu estava revoltado. Minha amiga e meu amigo, Deus permitiu que nós chegássemos àquela situação. Deus permitiu. Para que lá no fundo do poço, você sabe, quanto mais fundo for o poço que você estiver, mais alto vai ser o grito que você vai dar. Quer dizer, maior vai ser a manifestação da sua fé. Na palavra de Deus. Na palavra, não é na palavra do homem, do pastor, de fulano Beltrano. Não, é a palavra de Deus. Ora, desde aquele dia, aquela noite de quinta-feira,
Na sexta-feira eu fui trabalhar e quando eu cheguei no trabalho eu estava zero, não tinha dinheiro nenhum, nada, zero, 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 zero. Mas, naquela sexta-feira, por volta de 1h da tarde, que maravilha! Deus respondeu a minha oração. Porque eu tinha falado para ele, isso aqui é verdade ou é mentira? É falso ou é verdadeiro? Como é que eu vou saber? Porque neste exato momento nós estamos assim, nessa situação. O senhor sabe, o senhor está vendo. E na sexta-feira ele me deu a resposta. E desde aquela sexta-feira, quando eu voltei para casa, eu voltei com compras. Eu voltei com os braços cheios de compra de um lado e de outro. Feliz da vida. Quando nós chegamos em casa, nem fui estudar, eu fui direto para casa. E nunca mais, a partir daquele dia, faltou o pão nosso de cada dia na nossa casa. Nunca mais ela reclamou de condições. Minha amiga e meu amigo, eu estou falando isso para que você, que está a viver um momento difícil na sua vida, qualquer que seja o problema, seja problema de doença, de enfermidade, seja problema econômico, seja o problema de casamento, seja lá qual for o seu problema, se você estiver na fé, se você tiver o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é o pastor, é Jesus que vai conduzi-lo ao pasto verdejante, porque é a promessa dele. Não é aqui uma balela, não é uma ideia, um pensamento. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Ou é verdade ou é mentira, ou falsa. Como é que você vai saber? Você só vai saber quando você provar essa palavra. Porque Deus fala aqui, assim mesmo, trazei todos. Todos. Está falando de todos. Trazei os dízimos, quer dizer, as primícias. A casa do tesouro. A casa do tesouro era uma espécie de banco enorme que tinha do lado do templo de Salomão. Porque era tanta oferta, e as ofertas eram dinheiro, eram ouro, prata, enfim. Tinha que ser grande para colocar tudo aquilo que Deus ia mandar. Então havia a casa do tesouro, que era uma coisa muito grande. E ele diz, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Trazei todos os dízimos, as primícias para mim. Honra-me primeiro, e eu vou honrá-lo também. Da forma como vocês me honram, eu também vou honrá-lo. Aí, ele diz, depois disso, fazei prova de mim. Depois, fazei prova de mim. Eu fiz prova com Deus naquele dia. Eu fiz prova em casa. Esté e eu nos unimos, estávamos reunidos em nome de Jesus e concordamos ali. E diz mais, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então, hoje, quando nós abençoamos vocês, nós temos autoridade para fazer isso. Autoridade de Deus, autoridade da palavra de Deus. Não é questão de sorte, destino. Não tem nada a ver. Tem a ver, sim, com a palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, você pode estar num deserto, sozinho. A palavra vai se cumprir lá. Deus vai fazer. Ele guiou o povo dele pelo deserto. Ora, bolas, minha amiga, meu amigo, Deus quer isso, que nós venhamos viver na dependência dele. Então ele permite situações graves, gravíssimas, como essa situação que nós passamos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando, dando testemunho daquilo que está escrito.
Coloque a sua vida na palavra de Deus. Não coloque a sua vida na dependência de pastor, do bispo Macedo, das pessoas, das igrejas. Não coloque a sua vida na dependência de nada e de ninguém, a não ser do próprio Deus, que isto é, da palavra que ele prometeu. Da palavra que ele prometeu. Você quer resolver o seu problema hoje? Então, faça a prova com Deus hoje. Qualquer que seja a sua religião, a sua fé, se você provar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, você vai ver que ele vai se manifestar na sua vida. Então, você pode provar a Deus com o que diz respeito à oferta. Meu Deus, eu estou aqui, uma mão na frente e outra atrás. Essa é a realidade. Eu não tenho nada, estou zero. Prove a Deus. Prove com a sua fé. Prove com a sua fé. Provar a Deus é você chegar e colocar-se diante dele e falar, ó Deus, eu estou donado, ou é ou não é, ou o Senhor me mata ou o Senhor me dá vida. Porque aqui está escrito, provai-me, e eu estou provando a ti. Se o problema é de saúde, prove a Deus. Pode provar a Deus na saúde. Ó Deus, o Senhor falou que Jesus carregou as nossas enfermidades. Então, maldição, que maldição é essa de enfermidade? E todos os outros problemas, você pode provar a palavra de Deus. Porque as Sagradas Escrituras têm mais de 8.000 promessas. Pega uma delas só umazinha. A sua vida vai mudar. Entendeu? Eu não queria falar mais, porque eu não quero estender, quero ser chato. Eu quero que você saiba que a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que creem, da vida daqueles que dependem dela, dependem de Deus, dependem da palavra dele. Qualquer que seja a sua necessidade, não pense você, não pense, por favor, preste atenção, não pense, se o bispo colocar a mão na minha cabeça, vai mudar a minha vida. Não, não faça isso, porque você vai se iludir. Eu vou colocar a mão na sua cabeça, vou orar e não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque não sou Deus. A palavra que eu prego não é minha. Você tem que colocar a sua cabeça, sua fé na palavra de Deus. Faça isso. Faça isso e a sua vida nunca mais será a mesma. Claro, Deus abriu as janelas dos céus, Deus abençoou, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu direção, Deus nos deu tudo. Todos os livros que foram escritos foram fundamentados, alicerçados na palavra de Deus. Qualquer livro que você lê de minha autoria, você vai ver lá versículos, tudo fundamentado na palavra de Deus. Então, Deus, amiga e amigo, honra a palavra dele, mas ele também cobra que nós venhamos honrar a nossa promessa, a nossa palavra para com ele. Senhor, está aqui a minha vida. Você entrega a sua vida no altar. Se for só de boca, esquece. Não conte com Deus. Mas se for de todo o seu coração, sua vida vai mudar. Não interessa as circunstâncias, condições que você vive. Se você crê nessa palavra, você vai arrebentar. E não tem diabo, não tem azar, não tem má sorte, não tem destino, não tem desgraça, não tem o diabo, não tem o inferno, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem ninguém que possa impedir que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, ou na vida dos que creem nela. Desculpa lá se eu falo com essa, digamos, suposta arrogância, não, mas é a revolta que eu sinto pela sua situação, sabendo que você pode resolver essa desgraçada situação que você enfrenta. Ou você vai ou você fica, ou vai ou racha, ou crê ou não crê. Crê não é só Jesus. Por isso que nós colocamos as pessoas com
uma fé consciente, que não tem nada de sentimento, não tem uma musiquinha bonita para você se emocionar, não. É pau, pedra, pedra, ou é ou não é, ou vai ou racha. Essa é a fé que Deus me deu e que nós temos passado, transferido, tentado levar para todo mundo. Que Deus abençoe a todos e vá nessa fé. Você quer receber o Espírito Santo? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, quando você receber o Espírito Santo, ele vai guiá-lo aos pastos verdejantes. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ter tudo o que você precisa, não tudo o que você quer. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Isso é suficiente. E é isso, eu estou satisfeito. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, graças a Deus. Hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você pode fazer uma prova com Deus. Vá, você pode provar aí agora mesmo. Você não precisa estar na igreja necessariamente. Mas é claro, quando você vai no altar, é diferente. Que Deus abençoe então a todos. Hoje é o dia de Ramos, domingo de Ramos. Então, eu espero que tenha ajudado você a abrir os seus olhos espirituais, porque você não pode depender de ninguém. Jesus não veio para nos trazer um cabresto. Jesus veio para nos fazer livres de religiões, de pessoas, de coisas e desse mundo. Livre de políticos, livre de tudo. Você tem que andar em perfeita liberdade. Você tem que viver da dependência do Altíssimo. Isso é casamento, isso é aliança com Ele. E tem muita coisa para falar, não vou ficar falando aqui, porque realmente, minha amiga, ou é ou não é. Quem é de Deus, muda a sua situação. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.